Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, estamos de volta na Fórmula 1, voltamos das férias, saudades aí das análises e estamos de volta e temos muita coisa para falar. Temos muita coisa para falar mesmo, temos que falar do que aconteceu na corrida sprint, do que aconteceu na classificação, pole position do Lando Norris, vitória do George Russell na corrida sprint, fora outros fatos interessantes como o belo resultado do Gabriel Bortoleto, tanto na sprint quanto até na classificação, e conseguiu aí, ele vai largar na nona posição, conseguiu passar pro Q13 e teve um início difícil lá no Q1 que eu pensei, não vai acontecer. Por favor, que não dê ruim de novo pro Bortoleto. E aí foi lá e conseguiu fazer um belo desempenho aí com a sua Audi e vai largar entre os top 10 pilotos da linha de frente. E temos outras coisas para falar também, além dos desempenhos individuais dos pilotos. Temos falas do Max Verstappen ainda criticando o regulamento. E temos falas do Stefano Domenicali, atual CEO da Fórmula 1 e tudo, defendendo com unhas e dentes os recursos elétricos usados nesse regulamento de 2026. Rapazes, vocês que estão começando a namorar, por favor, para terem um relacionamento muito bom no futuro, achem uma guria que teimem por vocês, da mesma forma que o Stefano Domenicali teima por este regulamento até o fim de sua vida. Então, tá aí o conselho. Ache uma pessoa que não vai largar da sua mão, da mesma forma que o Stefano não vai largar da mão desse regulamento bem ruim da Fórmula 1 até o fim da vida. Então, tá aí um conselho aí para os inscritos de plantão. Então vamos falar sobre a corrida sprint e também temos que falar sobre o acontecimento inusitado. Yuki Tsunoda, que até então, de todos os pilotos nos últimos anos que sonham em ser campeões de Fórmula 1, ele é o único que o sonho dele era abrir um restaurante, tudo bem. Cada um com seus sonhos, tudo certo, é da pessoa em si. Mas a questão não é essa, porque imagina, ele tá lá no seu restaurante e ele é chamado para voltar na Fórmula 1 por um período temporário, por um período indeterminado. Porque o Isaac Hadjar acabou sofrendo uma lesão no punho, no pulso, enfim, durante o preparo para o retorno da Fórmula 1, do retorno das férias, e com isso o Liam Lawson ocupou a sua vaga na Red Bull e a equipe da Red Bull, que comanda a Red Bull RB, achou Yuki Tsunoda para voltar à equipe secundária, para ocupar aí o cockpit da RB por enquanto, e vai ocupar aí na corrida, é claro, já que fez a classificação e tudo. Então temos o retorno aí do nosso japonês Yuki Tsunoda, retorno aí na Fórmula 1, e vamos ver se ele terá alguma chance em 2027, se ele vai conseguir fazer um desempenho que impressione as outras equipes e conseguir uma vaga no ano que vem. Mas até ele mesmo, o próprio Tsunoda, acabou dizendo que as chances são baixas. As chances são baixas. Então, mas não custa acreditar, não custa tentar, né? Não custa, não tem nada a perder, como posso dizer. Então, vamos falar agora da corrida sprint. A corrida sprint, então, o George Russell fez uma bela corrida, fez uma bela corrida curtinha, liderou muito bem, fez uma boa liderança. No início, o Lando Norris era evidente que seria o cara que ia disputar mais perto com o George, mas depois lá da segunda metade para frente, o Norris acabou perdendo diferença pro George Russell e até foi ultrapassado por Charles Leclerc. Então, o que a gente viu na corrida sprint, pelo menos até agora em corridas, a Mercedes parece correr melhor. A Mercedes parece correr melhor segundo a sprint. Só que daí chega na classificação e tivemos um desempenho muito bom das McLarens. Tanto do Lando Norris quanto do Oscar Piastri. O Oscar Piastri acabou meio que caindo um pouco, mas ele continua largando uma quarta posição, que ainda não é sim uma boa posição. O Piastri também fez em si um bom sábado, como posso dizer, pelo menos considerando a classificação. Lá na sprint ele ficou lá pela sexta posição, por aí, acho que foi. E enfim, temos isso. A disputa da corrida de 2026 aí do Grande Prêmio da Holanda será principalmente entre as McLaren e as Mercedes. As Ferraris, claro, podem furar aí o bolo, podem furar aí o meio e tentar conseguir uma pole position não, perdão, um pódio, mas acho que vitória eu não estou confiante. Eu acho que
por enquanto as Ferraris não vão conseguir vitória. Esse é meu palpite. Vai ser entre a Mercedes e entre as McLarens. O Lando Norris fez uma bela pole position e seguido deles estão o George Russell e o Kimi Antonelli, que largam logo atrás, junto com as Piastri, que larga aí na quarta posição. Ou seja, McLarens e Mercedes ocupam as duas primeiras filas do grid de largada. É isso que eu tinha que falar. Eu acredito que vai ser mais uma batalha entre eles. Vai ser uma batalha bem parelha. Eu não tenho um palpite para dizer qual vai ser o piloto de fato que vai ganhar, porque tanto o Lando Norris quanto o George Russell fizeram bons treinos, estão fazendo um bom fim de semana. Mesma coisa para o Kimi Antonelli. O Oscar Piastri está um pouco decaído, mas a gente viu aí na classificação que ele também é um candidato para essa disputa do primeiro lugar. E se não for do primeiro lugar, é um candidato para a disputa do pódio. Então, temos aí uma bela briga essas duas equipes, a equipe alemã e a equipe britânica, aí duas das maiores equipes da história da Fórmula 1. E do esporte em si também, do automobilismo. Bem, vamos falar do Bortoleto. Cara, belo desempenho do Bortoleto. Fez uma bela classificação. Conseguiu correr muito bem. Como eu falei, eu me caguei de susto lá no Q1, pensando, pô, ele tá demorando muito para sair. E daí ele conseguiu sair. A primeira volta não foi a melhor, mas depois ele conseguiu disparar lá na frente e garantir a sua vaga pro Q2. E no Q2, ele correu melhor ainda. Ele ficou em oitavo no Q2. Ele ficou em oitavo lugar no Q2. Conseguiu fazer uma bela exibição no final. Não, acho que. Não, foi nono, perdão. Foi a mesma coisa Foi a mesma coisa do Q3. Mas enfim, do mesmo jeito, isso não anula que ele correu muito bem. Acabou ficando atrás do Liam Lawson aí, que está aí com a Red Bull. Mas, cara, bela corrida dele, bela classificação do Bortoleto. Tô gostando muito de ver. E, cara, isso só mostra o quão bom o Gabriel é. Isso mostra o quão bom o Gabriel é. Mesmo com os probleminhas ali no box, que a Audi teve sim uns probleminhas, como citei, acho que eu não citei, mas o Hülkenberg teve problemas na corrida sprint, chegou até a abandonar, depois ele acabou voltando lá no meio da corrida, mas já perdido, né, e ficou o quê? Umas 15, 13 voltas atrás de todo mundo. Então, a Audi continua com problemas, e mesmo com problemas, o Bortoleto consegue brilhar, sabe? Mesmo em meio de tantos problemas, tantas interrupções dentro da equipe, dentro do carro, envolvendo o motor, o Bortoleto consegue fazer boas corridas, consegue fazer boas classificações. Ele tem um desempenho muito bom dentro da Audi e, cara, é um piloto com muito potencial que já está demonstrando, e é muito bom ver um piloto brasileiro aí agindo tão bem, correndo tão bem, errando, claro, errando, mas conseguiu entender os erros. Na própria classificação ele falou, podia ter ido melhor no tal trecho, e daí a equipe, calma, tudo bem, tenta na próxima, e foi lá e tentou e conseguiu. Então, a gente tem um belo piloto representando a nossa bandeira, e isso é muito bom. O Bortoleto está muito bom, ainda está em evolução e vai continuar evoluindo. E pelo que está mostrando, cara, sensacional, muito bom a classificação do Gabriel Bortoleto, e eu acredito sim que ele pode conseguir belos pontos no domingo. Pode conseguir belos pontos amanhã. Bem, fora isso, acho que não tem tanto o que falar. Tem aí os outros desempenhos das outras equipes, mas para mim os destaques foram esse. As disputas da McLaren e Mercedes, que continuam ferrenhas. A McLaren que antes do fim das férias do Grande Prêmio da Hungria já mostrou um grande salto de melhoria com a vitória do Lando Norris. E quem sabe o Lando pode conseguir uma outra vitória, porque ele até conseguiu vitórias aí no circuito de Zandvoort, ele é bem acostumado nesse circuito, então eu não duvido que possa ter sim uma vitória do britânico aí da Fórmula 1, do Lando Norris, o nosso recém-campeão mundial, nosso último campeão mundial até este momento. Então, minha análise vai mais para essa galera aí. As Ferraris, como eu tinha citado brevemente no meio aí da explicação da McLaren e da Red Bull, não, da McLaren e da Mercedes, pode sim fazer uma boa corrida, continua sendo uma equipe boa, mas do jeito que está o ritmo das duas equipes, vai ser bem difícil o caminho para a vitória da Ferrari, pelo menos nessa corrida. Não duvido que eles possam chegar no GP da Itália e meter o louco, ainda mais que eles conseguiram sim vitórias e tudo. O Hamilton e o Leclerc estão fazendo boas corridas.
Então, sim, pode ter uma boa corrida deles, agora tem que depender de uma boa estratégia, né? Que a Ferrari, enfim, erra da estratégia, e também de sorte, porque, cara, a Mercedes e a McLaren estão muito boas. Sobre a Red Bull, aí eu quero falar sobre o Max Verstappen, depois a gente vai falar sobre as outras equipes, tá bom? O Verstappen, ele, logo após a classificação, ele continuou dando críticas ao regulamento da Fórmula 1. Basicamente, ele disse que com tantos recursos elétricos dentro do carro, tantos recursos elétricos na Fórmula 1, isso acaba limitando a habilidade do piloto. Faz com que as corridas dependam mais do carro e menos do piloto. Ele citou que com todas essas coisas de bateria, dela cair, ou o negócio do clipping, que já vamos citar por causa da fala do Stefano Domenicali, já vamos chegar lá. O clipping, para quem não se lembra, é aquela perda de velocidade que o carro tem em alta velocidade, quando ele está em uma reta muito longa. Isso é o clipping, ele começa a perder velocidade e mesmo em uma reta muito grande. Tipo, sabe a reta do circuito da Cidade do México? Então, já na metade da reta ele já está perdendo velocidade. É só para vocês entenderem. E é uma das grandes críticas pelo fato de ter tantos sistemas elétricos aí na Fórmula 1, por este fato aí, que o Max Verstappen falou, isso está limitando os pilotos, isso está fazendo os pilotos não arriscar. E com o piloto não arriscando, ele vai ser menos habilidoso. A Fórmula 1 vai ter menos pilotos habilidosos. Ou seja, não que os pilotos atuais não sejam, mas isso vai acabar limitando muito. Isso vai acabar limitando o potencial de muitos pilotos. Seja de campeões atuais como o Max Verstappen e Lando Norris, ou até como o Gabriel Bortoleto. É isso que o Max Verstappen quis dizer. Porque de tantos recursos elétricos, tu vai ser mais a máquina e menos o humano, sabe? Você vai ficar basicamente guiando o carro e sem arriscar uma área de alta velocidade, sem tentar arriscar uma bela ultrapassagem na curva. A gente viu depois daquele acidente do Oliver Biermann que teve sim uma leve melhora, só que do mesmo jeito, tem que chegar na próxima temporada 2027 e tirar essas coisas. Tem que voltar como estava antes, porque não está legal esse regulamento. Só que aí chega lá no teimoso Stefano Domenicali, que eu tinha falado no início do vídeo, para vocês conseguir arranjar uma guria ou um rapaz, se você for enfim, um namorado, uma namorada que teima por você da mesma forma que o Stefano Domenicali teima por esse regulamento. Porque ele disse que para ele tá tudo certo, os fãs da Fórmula 1 estão fazendo críticas equivocadas e muitos desses fãs que se dizem fãs da Fórmula 1 não sabem nada sobre esse clipping e até confundem a palavra clip do clipping como corte de cabelo. Essa é uma das coisas mais ridículas que eu vi vindo de um cara de um posto tão alto como CEO, como o caso de ser CEO da Fórmula 1. É inacreditável o Stefano Domenicali ignorar as críticas, porque, cara, é evidente, não tá sendo legal. O Max Verstappen, tetracampeão mundial, um dos maiores pilotos da atualidade e até da história da Fórmula 1, tá descendo a lenha sobre isso, e não só ele, outros pilotos também do grid e até fora, até ex-pilotos. Toda essa galera especializada, até chefes de equipe, falando que esse regulamento não é bom, mas para ele, no mundo dele, tá tudo certo. Isso que deixa muito bem, como posso dizer, é bem ridículo. É bem ridículo isso, porque, cara, para começar, a gente tem que relembrar o que o Stefano Domenicali fez na Fórmula 1. O Stefano Domenicali, ele foi chefe lá da Ferrari no período de 2008 até 2014. E aí vocês se perguntam, quantos títulos a Ferrari ganhou em 2008 até 2014? Conseguiu vitórias, conseguiu sim uns vice-campeonatos, só que, cara, a Ferrari ficou protagonizada por algumas temporadas bem ruins. Por exemplo, 2009 foi uma temporada que o Felipe Massa, por exemplo, teve que fazer de tudo, fazer tudo que podia, não conseguiu vitórias, mas ele fazia de tudo para conseguir pódios, e ainda teve aquele acidente dele lá na Hungria, da suspensão, que enfim acabou ficando fora. Mesma coisa pro Kimi Raikkonen. 2012 do Fernando Alonso nem se fala. 2012 do Fernando Alonso nem se fala. E 2014 é uma das piores temporadas da história da Ferrari. A gente sabe muito bem como que é o carro da Ferrari de 2014.
Cara, e o Stefano Domenicali estava lá, né? Tanto que depois do que estava acontecendo, do início horroroso da Ferrari em 2014, ele foi demitido. Mas ele devia ter sido demitido até antes, porque a Ferrari, sim, conseguiu algumas vitórias em 2010, por exemplo, mas tinha que ser tirado o quanto podia antes. E daí ele assume o cargo de CEO da Fórmula 1 e solta uma pedrada dessas, para o desprazer dos fãs da Fórmula 1. A gente é animado para voltar das férias e tudo, e a gente recebe essa tijolada através das falas desse italiano aí. Mas, cara, acho que uma hora, por mais que ele esteja tão convicto da sua ideia, acho que uma hora a onda vai bater nas costas dele, a água vai bater nas costas dele. E tanto ele quanto a galera da Fórmula 1 em si vai ter que falar, não, vamos mudar isso aí porque tá bem ruim. Porque o Verstappen, ele tá bem certo aí nas falas dele. Isso tá tirando muito da habilidade do piloto. Isso tá tirando muito da habilidade do piloto. Você vê mais o carro do que o cara que está lá dentro, do humano que está ali dentro. Então, tá certo o Max Verstappen, e a fala do Domenicali aí podia ter ficado quieto mesmo. Nem precisava ter pronunciado. Mas enfim, outros desempenhos. Bem, as Aston Martin continuam com os problemas. Eles tinham conseguido lá um milagre na última corrida na Hungria, mas eles caem do Q1 mais uma vez. O Stroll e o Alonso. O Stroll até demorou muito para sair do box. A gente fala eu falei do Bortoleto, mas o Stroll estava numa situação bem pior. Eu até falei, o Stroll ainda não saiu. E se saía, já voltava, sabe? Então, bem complicado aí a situação aí das Aston Martin, mais uma vez. Apesar do milagre que aconteceu na última corrida, no GP da Hungria, antes das férias, a equipe ainda apresenta problemas. E indo para a Red Bull, na mesma matéria que o Verstappen tinha falado sobre, enfim, a crítica dele sobre o regulamento, ele também falou que a Red Bull ainda está o carro da Red Bull, o RB22, ainda está enfrentando problemas de equilíbrio. E até pode ser um dos motivos dele ter ficado atrás. O Verstappen ficou numa 7ª posição. Foi uma participação bem apagada, bem discreta do Max Verstappen. Claro, conseguiu passar por Q3, mas ficou bem, sabe, mais ou menos. Mas vamos ver o que o Verstappen pode fazer na corrida, mesmo com esse problema de equilíbrio. Ainda mais que ele está correndo em casa. É Zandvoort, ele já ganhou muitas corridas, apesar que sim, o carro da Red Bull não está as melhores coisas. Mas vamos ver se ele consegue arrancar um pódio aí para a alegria dos torcedores holandeses que sempre lotam a casa em dia de corrida. Agora eu vou encerrando o vídeo por aqui. Comentem o que vocês acharam. Comentem de outras coisas que vocês gostariam de eu ter comentado. Mas é isso. Concordam? Discordam? Comentem nos comentários e vamos ver o que vai acontecer amanhã no Grande Prêmio da Holanda. Vídeo da análise será na segunda-feira de meio-dia. Um forte abraço para vocês. Aproveitem o belo fim de semana e vamos ver o que vai acontecer na corrida, né? Um forte abraço, um beijo, queijo e tamo junto. Valeu!